Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos terminar os tipos de choque e você vai poder descansar e se preparar para a parte prática de avaliação e gestão, que eu vou usar todos esses conhecimentos aqui e o porquê. Então vamos lá. Sem mais delongas, a gente falou no vídeo anterior sobre o choque hipovolêmico. Hoje nós iremos falar sobre o choque vasogênico e o choque cardiogênico, tá ok? Então vamos começar com o choque vasogênico. O que é? O espaço vascular maior do que o normal. Então aqui nós temos configurados o choque neurogênico ou hipotensão. A hipotensão vinda do espaço vascular maior. Se vocês assistiram às aulas anteriores, vocês vão ver que a artéria ela é diferente da veia, da parte venosa. E uma das coisas particulares que a artéria tem é esse negócio de ficar se calibrando. Ela pode tanto aumentar o calibre quanto diminuir o calibre. Ela pode aumentar o buraco dela de passar o sangue ou diminuir, em termo vulgar. Então, o caso do choque vasogênico é a artéria que ela aumenta. A ideia seria essa. Não tem nada para ela querer aumentar, mas mesmo assim ela aumenta. Não tem o porquê. O choque distributivo ou choque vasogênico ocorre quando o recipiente vascular aumenta sem um aumento proporcional no volume de fluidos. O que ele está querendo dizer aqui? Está dizendo que, tipo, o negócio aumenta e não tem o sangue lá que fez ele aumentar. Porque geralmente quando a artéria aumenta é porque tá vindo mais sangue. Então essa é a ideia geral dela ter que aumentar. Só que aqui não acontece, simplesmente ela aumenta mesmo, do nada. Aí após o trauma, isso geralmente é encontrado naqueles pacientes que sofreram uma carga na medula espinhal. Tá aí o porquê que precisa ter muito cuidado com a cervical. Tanto que é preciso, uma das primeiras coisas que você vai ter que fazer, fora a análise do cenário, a cinemática do trauma, etc, todas essas coisas, mas a primeira coisa na questão do paciente é a imobilização da cervical. Depois, é claro, do X, que é ver se tem algumas feridas ensanguinantes lá. Mas a questão é estabilização da coluna cervical, porque é capaz de você fazer uma porra dessa aqui, velho. Você vai e faz uma zoeira lascada na medula do cara e acontece um choque vasogênico. Você vai ser responsabilizado por isso, cara. Sinto muito por você. Então aqui nós temos dois casos, que um não pode ser confundido com o outro. Um é uma paralisação espinhal, que é o choque espinhal, que vai e tem uma perda da função espinhal. E nós temos o normal, o choque neurogênico normal, que é a interrupção do sistema nervoso simpático. No vídeo anterior sobre resposta endócrina, a gente falou sobre isso, tá ok? Então nós temos aqui uma instabilidade hemodinâmica. Quando eu falo hemodinâmica, significa que o ciclo de movimento sanguíneo ele não consegue ser completado com sucesso. Logo, o ciclo cardíaco ele vai ser prejudicado, porque não existe estabilidade no sangue, dentro do movimento do sangue. É isso que chamam de instabilidade hemodinâmica. E o que vai ocorrer? O que vai ocorrer depois que isso acontece com essa instabilidade? Vai acontecer um aumento de pressão intratorácica, como está dizendo aqui, e o retorno do sangue não vai acontecer, pô, porque não vai estar lá o sangue lá, o canal arterial aberto e não teve o sangue todo para ele passar do jeito que ele se abriu. Então, obviamente, que a gente vai ter um débito, uma diminuição do débito cardíaco em consequência disso. Então aqui vai ser muito normal existir o caso de bradicardia, que é o que? O batimento, em vez de estar acelerado, ele vai diminuir, que é a diferença entre taquicardia e bradicardia. Então aqui já está dizendo, vai ter uma diminuição do débito cardíaco que precisa ser. Então outra consequência marcante desse
choque vasogênico aqui é a questão do pulso e da pressão arterial. Porque no choque hipovolêmico, a pressão sistólica e diastólica, elas reduzem-se junto com o pulso. Então tem a redução do pulso e também tem a redução da pressão sistólica e diastólica. Aqui, dentro do choque vasogênico, tem o fenômeno da diminuição da pressão sistólica e diastólica, mas o pulso ele pode ser normal ou aumentado. Outro ponto interessante é que tanto o choque cardíaco quanto o choque hipovolêmico, eles vão gerar uma pele mais pegajosa, uma cor da pele mais também pálida, a pessoa vai parecer mais pálida, a pele vai estar meio úmida, pegajosa, e aqui no choque vasogênico isso não vai acontecer, a pele da pessoa vai estar quente, vai estar rosa, a cor da pele vai ser mais rosa, mais quente, então existe essa diferença muito marcante também. Outra diferença marcante é que a pessoa vai ficar, se for um choque vasogênico, ela vai estar lúcida, ela vai estar meio orientada também e alerta. Então aqui a gente vê uma diferença muito marcante, porque o choque hipovolêmico, ele vai tirando a atenção da pessoa, ela vai se tornando cada vez mais fraca e cada vez mais letárgica. Vamos agora para o choque cardiogênico. O choque cardiogênico é quando o coração não bombeia, ele não faz o ciclo cardíaco dele corretamente. E muitas vezes esse é um resultado de uma lesão no coração, uma lesão cardíaca. Então esse é o caso mais fácil de ocorrer o choque cardiogênico, uma lesão cardíaca. Ou seja, um acidente em que você tem uma lesão cardíaca é muito capaz de acontecer um choque cardiogênico. O choque cardiogênico ou falha na atividade do bombeamento cardíaco resulta de causas categorizadas como intrínsecas, que é o dano direto, e extrínsecas, relacionadas a um problema fora do coração. Vamos ver cada uma delas. Então são dois fatores. Um que é quando é um dano direto no coração e o outro é de alguma coisa que está perto do coração. Essa seria a ideia básica. Aí aqui nós temos dois. A laceração direta, podemos entender como laceração, romper, um rompimento ou rasgar, um profundo rasgar ou rompimento pode ser considerado uma laceração. Aí nós temos aqui a laceração direta no músculo cardíaco, como é uma lesão cardíaca concussiva ou causa de concussão cardíaca, que aí já é outra coisa. A concussão é outra coisa, tá ok? Isso aqui é muito importante, porque o dano, ele não é apenas um dano de laceração, de um corte, mas aqui ele está falando que existe também o problema do dano contundente. O dano contundente, para você ver como é que o coração ele é sensível, esse dano contundente ele vai rasgar as fibras e até os músculos cardíacos, porque o coração ele é muito frágil. Um ciclo recorrente ocorrerá a diminuição da oxigenação, produz a diminuição da contratilidade, resultando em diminuição da produção cardíaca, consequentemente a diminuição de infusão sistêmica, o sangue vai ser diminuído, e a diminuição da infusão resulta em uma redução contínua da oxigenação. Portanto, na continuação do ciclo, como qualquer músculo, o coração não funciona tão eficiente quando se machuca ou se danifica. Ou seja, a perda de contratilidade dele vai gerar a perda de oxigenação e a perda de sangue consequentemente, porque ele não consegue se contrair o suficiente para conseguir bombear o sangue. Aí nós temos um outro caso aqui, a interrupção valvular. Um impacto repetido e forte que comprime o peito ou o abdômen pode danificar as válvulas cardíacas. A lesão valvular grave resulta em regurgitação valvular aguda, na qual a quantidade significativa de sangue é filtrada de volta para a câmara onde acaba de ser bombeada. Esses pacientes frequentemente desenvolvem insuficiência cardíaca rapidamente, congestiva, que se manifesta por edema pulmonar e choque cardiogênico. Ou seja, dentro do nosso coração existem as válvulas, tá certo? Existem lá as válvulas que a função delas é abrir e fechar na hora certa para passar o sangue. Se uma válvula dessa é danificada, o sangue ele fica indo e voltando, porque a válvula ela serve para ter esse controle. Ela abre, aí passa o sangue, fecha, o sangue que já foi, ele fica
Ele fica lá para ser bombeado no lado esquerdo ou no direito, tanto faz, e ele vai para o sistema sanguíneo. E é assim que funciona. Mas agora, se não tem esse controle dentro dessas válvulas, o sangue simplesmente ele vai e volta. Aí a gente tem um problema, porque se ele não consegue segurar o sangue, ele nunca vai conseguir ser puxado. Por exemplo, o lado esquerdo do nosso coração, se não tiver o controle de fechar na hora certa, ele vai voltar. E aí já era, meu amigo. Como acontece aqui, acontece a insuficiência cardíaca. Principalmente se acontece do lado direito para o esquerdo, porque o esquerdo não consegue bombear, porque ele não consegue pegar sangue. Aí a gente tem um problema, e aqui é rápido para a pessoa morrer. Então a gente tem esse impacto do peito ou do abdômen que pode danificar as válvulas. Aí é um problema. Geralmente é um dano contundente que consegue fazer isso. E nós temos a forma extrínseca, que é o pericárdio e o pneumotórax. Vamos falar do pericárdio primeiro. Primeiro a gente precisa entender o que é o pericárdio, tá ok? O pericárdio ele é um saco vibroceroso que envolve o coração e as raízes dos grandes vasos. É como se fosse uma cobertura de bolo, a ideia do pericárdio. E dentro desse pericárdio existe líquido, existem fluidos, tá ok? O fluido do pericárdio evitará que o coração encha completamente durante a fase diastólica do ciclo cardíaco. No caso do trauma, o sangue vaza para o pericárdio de um buraco no músculo cardíaco e o sangue se acumula e ocupa espaço e impede que as paredes do ventrículo se expandam completamente. Vamos lá, vamos visualizar isso aqui. Ocorreu, o músculo cardíaco está vazando sangue. Aí ele vai se misturar com o fluido do pericárdio. Aí o fluido de pericárdio vai ter muito mais líquido do que necessário. Aí isso vai acontecer o quê? O coração não vai conseguir relaxar o suficiente, porque já vai encher dentro do pericárdio. Entendeu? E quanto mais ele for enchendo, mais ele vai ficando difícil ele dar um bombeamento full, que é o bombeamento fodão que vai percorrer todo o nosso sistema lá pelas aortas lá, beleza. Precisa ter o bombeamento full para isso acontecer. Como não tem como ele relaxar o suficiente na diastólica, não tem como na sistólica ele conseguir se contrair de forma full, porque ele não se relaxou o suficiente, porque está cheio de líquido dentro do pericárdio, e geralmente é o sangue. Isso acontece muito quando tem uma ferida dentro do coração. Quando essa ferida não causou a laceração, que é aquele primeiro caso, ou uma interrupção valvular, ele pode, através do pericárdio, acontecer esse fato aqui, de vazar fluido, no caso sangue, para dentro do fluido do pericárdio e da zoeira também. Então existe esse caso. E existe também o pneumotórax, que é o mediastino. Vamos conhecer o mediastino? O mediastino é a cavidade torácica que abriga 3 compartimentos, que são as cavidades pleurais, esquerda e direita, e o próprio mediastino. Então a cavidade torácica, ela se divide em 3 partes: as pleuras esquerda e o mediastino, que é o que vai ser agravado no pneumotórax. As cavidades pleurais, elas são as laterais do tórax, onde a gente encontra os pulmões e tudo aquilo que é associado aos pulmões. O mediastino, ele fica no centro dessa cavidade pleural. É aquilo que chamam de sagital mediana. A gente vai ver no futuro. O mediastino, ou cavidade mediastal, é um compartimento visceral da cavidade torácica. Ele separa completamente as duas cavidades pleurais, que é o pulmão esquerdo e o direito, ao se posicionar longitudinalmente entre elas em uma posição sagital mediana, que significa no meio, que é como eu botei aqui, plano vertical que passa do centro do corpo, dividindo longitudinalmente nas metades direita e esquerda, fica no meio. É isso que significa sagital mediana, que é o corte sagital. Principais componentes do mediastino são o coração, esôfago, traqueia e os nervos torácicos e os vasos sanguíneos sistêmicos. Beleza, agora a gente sabe o que é mediastino. Então o mediastino, ele sofre uma lesão, ou então existe algo pressionando ele, como é o caso se uma pedra cair em cima de você e machucar o seu pulmão. Então esse é um caso de pneumotórax.
Então, quando algum lado da cavidade torácica está cheio de ar e está sob pressão, o pulmão comprime e colapsa. O pulmão envolvido é incapaz de encher com ar de fora através da nasofaringe. Ou seja, tá cheio de ar, esse ar não consegue sair e fica preso sem conseguir entrar ar novo. Aí o volume da respiração é reduzido, os alvéolos, que são aqueles sacos que eu falei anteriormente nos vídeos, eles não estão disponíveis para transferir oxigênio para os eritrócitos. Os vasos sanguíneos são colapsados, reduzindo o fluxo sanguíneo para o pulmão e o coração. Para forçar o sangue através dos vasos pulmonares, requer aumento da força de contração cardíaca. Ou seja, vai ter que ter um pulso mais forte aqui. Ele vai ter que usar força para conseguir bombear o sangue, que é a hipertensão pulmonar. E muito dessa hipertensão pulmonar vai acontecer o fenômeno de um pulmão ficar maior do que o outro. Que é aqui, ó, o mediastino se afasta do lado da lesão, à medida que o mediastino se move, o pulmão oposto comprime. E a compressão e torção das veias cava superior e inferior impedem ainda mais o retorno venoso ao coração, resultando em uma queda significativa na pré-carga. Isso aqui é um passo extremamente importante, porque se não tem o retorno venoso para o coração mandar para pegar ar de novo, aí fica difícil. Porque aqui, como está dizendo, não vai ter a pré-carga suficiente. Então aqui nós temos um choque cardiogênico, que também pode ser muito comum. Não é tão comum, com o choque vasogênico ele não é tão comum. Mas agora o cardiogênico e o hipovolêmico são. Porque eles tratam de feridas, machucados e perda de sangue, que é o mais normal de acontecer num trauma. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima. Valeu, galera!